Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa. É sempre muito bom contar com a sua companhia. Tem uma pergunta para fazer para você. Já sorriu hoje? Se não, o Hashtag Educa vai te dar vários motivos para você se encher de alegria e dar uma boa risada. Afinal, rir é o melhor remédio, literalmente. A palhaçoterapia feita nos hospitais de todo o mundo apresenta resultados fantásticos na recuperação e bem-estar dos doentes e tem sido cada vez mais objeto de pesquisa. Conosco, aqui no estúdio, está um desses doutores, PhD em humanização, alegria e saúde, o advogado Edson Alves, mais conhecido como o doutor Dico Tantan. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Obrigado. Estamos juntos aqui para falar um pouquinho de riso, né? Edson ou Dico Tantan? Quem que eu chamo? Eu prefiro que você me chame de Dico Tantan. Então vamos conversar com o Dico Tantan já. Como é que surgiu essa ideia? Você é advogado e, de repente, se transforma... Como é que a gente está, direção? A gente está com o plano aberto? Como é que a gente está? Estamos pegando... Plano aberto, dá uma olhada no sapato de Dico Tantan, né? Dá uma olhada. Como que um advogado, de repente, resolve ser palhaço? E palhaço em unidades de saúde, palhaço em hospitais. Assim, eu comecei o meu voluntariado, na verdade, vai fazer agora em março 20 anos. E esse voluntariado começou basicamente em hospitais. Uma ONG, que eu comecei a fazer parte, que visitava creches, orfanatos e hospitais. Eu me interessei por hospitais porque há 30 anos eu trabalho na área de saúde, né? Presto serviço para empresas que trabalham com a área de saúde. Hoje, no momento, trabalho numa empresa da área de saúde, né, que distribui o PME, né? E, em determinado momento dessa minha carreira, já fazendo voluntariado, eu trabalhei dentro de um hospital. Fui funcionário de um hospital. Ou seja, um advogado dentro do hospital. Exato. Então, ali, naquele meu dia a dia, quando eu saía para almoçar, o refeitório dentro do hospital, eu passava numa ala com leitos e via o quanto era frio aqueles corredores. E comecei a me interessar um pouquinho em ver trabalhos em hospitais exatamente como a palhaçaria, né? Todo mundo conhece o filme do Robin Williams, né? Patch Adams. E comecei a ver Doutores da Alegria, as outras trupes trabalhando e fui me dedicando e me entregando um pouquinho mais por completo a esse tipo de trabalho. Então eu fiz a minha palhaçatura. É palhaçatura mesmo, tá? A gente se forma na faculdade, mas como palhaço a gente faz uma palhaçatura. Olha! Então, meu diploma de palhaço, minha palhaçatura, né, com torta na cara e o meu cabelo, foi feito. E eu comecei a atuar como palhaço. Trabalhei primeiro numa trupe e depois as pessoas começaram, Edson, a gente tem que formar algo nosso, vamos fundar uma trupe. Gente, é muita responsabilidade, mas vamos lá. Missão dada, missão cumprida. Juntei com alguns amigos e montamos uma trupe, a Trupe Atrapalhados, que está aí caminhando desde 2018. E foi assim que eu comecei a trabalhar, a tentar levar um pouquinho de alegria e de sorriso num ambiente tão frio como é o hospital. Então, a gente que trabalha com o direito, a gente que trabalha numa área financeira dentro de uma empresa, a gente está tão formal durante o nosso dia a dia que a gente precisa de uma válvula de escape. E por que não usar essa válvula de escape fazendo o bem? Entregando para alguém que precisa um pouquinho do seu melhor, né? Que é você estar bem consigo mesmo, fazer sorrir e sorrir junto. São quantas pessoas na trupe? Gente, é um trava-língua, hein? Trupe Atrapalhados. Hoje nós somos 46 voluntários, somos voluntários mesmo, não somos uma ONG, é um trabalho 100% voluntário. Somos 46 atuantes. Por ano, nós formamos os nossos palhaços, né? Nós temos 2 turmas por ano, uma que é feita em junho e outra em dezembro. Na turma de junho do ano passado, foram 45 inscritos, perseveraram 10, estão conosco. E na turma agora de dezembro, foram 84 inscritos, fizeram o curso
52 e nós temos 46 que estão na fase de estágio para fazer residência. Doutor, né? A gente faz residência, é claro. Então, eles estão na fase de preparação de figurino, de maquiagem, para poder fazer a primeira visita deles. E olha aí, a gente está com as imagens no vídeo, né? Você está vendo aí as imagens do Instagram dos Atrupalhados. Vocês trabalham, modo de dizer, né? Mas vocês, enfim, vocês atendem seus doentes em que hospitais? Nós hoje estamos no INCA, da Praça Cruz Vermelha, no Hemorrio, aqui no centro do Rio. Nós estamos no Hospital Federal da Lagoa, no Hospital Unimed Leste Fluminense em São Gonçalo, no Hospital Naval Marcílio Dias e recentemente nós fizemos uma parceria com o Hospital São Francisco na Providência de Deus, ali na Tijuca. Agora, no finalzinho do ano, a Casa Ronald McDonald também nos convidou e a partir de março, depois do Carnaval, a gente começa a atuar lá na Casa Ronald também. E assim, é interessante todas essas casas que nós visitamos, elas são muito importantes para nós. Cada uma tem a sua história e o seu porquê de nós estarmos ali dentro. Mas o INCA e o Hemorrio são duas casas muito especiais para a gente. O INCA porque lá tem o trabalho do INCA voluntário, que fez agora em 2023 20 anos. E esse trabalho de humanização que o INCA voluntário faz é basicamente a base do que o nosso voluntariado na trupe tem. Assim como o trabalho de voluntários também do Hemorrio, que é muito semelhante. Mas no INCA é algo muito específico, né? Então, as pessoas em tratamento com câncer, elas merecem uma atenção até um pouco mais especial. Pelo sofrimento do tratamento, da quimioterapia, por tudo que é causado para o paciente com câncer, né? A forma como fica fisicamente, isso tudo, o nosso trabalho é muito mais gratificante quando a gente vê a alegria, o sorriso, mesmo durante uma quimioterapia. Então, pessoas ali magníficas, Monique, Juliana, Vandinha, são pessoas sensacionais que nos acolhem, porque elas acolhem também ali. No Hemorrio também tem esse trabalho. Então, como eu falei, todas essas casas são muito especiais, mas essas duas moram no nosso coração. Tão especial que quando a gente ligou para o INCA, né, para falar assim, a gente gostaria de entrevistar, porque a gente quer falar sobre riso. Tá aí o Dia Internacional do Riso, a gente quer falar sobre riso. Não, a gente vai indicar um pessoal que faz aqui a alegria de todos os pacientes e dos funcionários também. E aí eu já quero te perguntar quais são os benefícios da palhaçoterapia. Poxa, para nós que trabalhamos com isso e a gente estava conversando, né, antes de entrar no ar, né, não tem o valor financeiro envolvido, a gente se entrega de corpo e alma. Então, quando você entrega o seu eu por completo, sem ter um retorno financeiro, é você por completo. Então, para nós, a palhaçoterapia já começa em você. Começa em nós. Começa em nós mesmos, começa no nosso trabalho. A gente, quando aquece antes de subir para os leitos, ali já começa a agir em nós ou algo que a gente fala quando nós nos colocamos atrás da menor máscara do mundo, que é o nosso nariz, né? Quando a gente se coloca atrás dessa máscara, deixa de existir o Edson. Por isso que quando você no início perguntou, você quer ser chamado como? Eu falei, não, aqui eu sou o Dico Tantã. Não me chame de Edson que eu não vou lhe atender. Se você estiver atrás de Edson, eu não vou lhe atender. Chama de Dico Tantã, eu vou virar. É assim. E para quem recebe esse trabalho nosso, tenha certeza que ele é de grande importância e grande valia. E só quem já passou por isso, quem já esteve do outro lado, que já esteve num leito de hospital, ou quem acompanhou alguém no leito de hospital, sabe o quanto é importante poucos minutos que a gente fica diante de um paciente, falando uma gracinha, falando uma besteira, sabe, jogando uma piada, fazendo rir, fazendo uma mágica que não faz o mínimo sentido, né? A palhaçoterapia age assim. Eu achei engraçado porque enquanto a gente estava aguardando aqui o estúdio, ele fez todo mundo rir. Tá? É que vocês não conseguem ver. Atrás aqui das câmeras, a gente tem a suíte, tem um monte de adulto ali, um monte de homem sério, assim, que estava tudo rindo com o Dr. Dico Tantã. A diretora do programa também estava dando as risadas dela. Enfim, a gente estava aqui se divertindo e eu fico pensando nisso em relação à saúde mesmo. E olha só, a título de curiosidade, eu vou trazer uns dados para vocês. 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, o médico grego,
considerado o pai da medicina, considerou o humor determinante para a saúde e a cura do indivíduo. Ele relacionava ali os órgãos, de repente, à personalidade. Por isso você já deve ter ouvido falar em comportamento sanguíneo, melancólico, porque tinha a ver ali com a bile produzida no pâncreas, no fígado, né, ali relacionado a alguma coisa ao coração. Mas, enfim, vários séculos depois, os palhaços, então, entraram em cena, ou melhor, nas enfermarias. O primeiro relato da presença de palhaços em hospitais foi em Londres, em uma enfermaria infantil, olha só, no ano de 1908. Mas a palhaçoterapia ganhou notoriedade mesmo em 1970 com os médicos americanos Hunter Patch Adams e Michael Christensen. No Brasil, a palhaçoterapia começa em meados ali dos anos de 1990, com o ator Wellington Nogueira, fundador do grupo dos Doutores da Alegria, que você também já deve ter aí ouvido falar. Qual é o método de trabalho da palhaçoterapia? Como é que é o processo de criação? Assim, muitas das coisas que nós fazemos, basicamente, é no improviso. Claro que com o passar do tempo, a gente já sabe qual é o momento de fazer uma certa brincadeira. A gente nunca atua só, né? Eu nunca visito sozinho o leito, eu sempre tenho, no mínimo, um outro palhaço ao lado. Palhaço não, outro doutor do meu lado, né? Então, sempre atuamos em dupla, em trio, e a minha trupe é muito rebelde. Às vezes entra todo mundo ao mesmo tempo, faz aquela festa dentro da enfermaria e acaba todo mundo participando, enfermeiro dança e médico brinca, enfim. Mas a gente não tem script. Se você me perguntar o que vocês fazem, como é que você se prepara para entrar... Não. No momento a gente entra e é improviso puro. Eu não vou dizer 100% de improviso, mas 90% é puro improviso, é momento, é instante, é uma toalha que a gente vê pendurada com uma imagem e a gente associa aquela imagem a uma brincadeira que a gente vai fazer. A gente não costuma muito brincar com política, com religião, com futebol, porque isso cria um certo, né? Essas coisas a gente deixa de lado as brincadeiras, mas você vê uma imagem de um Pikachu, por exemplo. Ali começa a brincadeira. Aí pega um balão de gás, faz um Pikachu com uma bola de aniversário. E assim que a gente trabalha. Porque se não for espontâneo, não tem graça. A graça do palhaço está em fazer sorrir do nada. Do que eu vou tirar aqui, né? Do que a gente estava conversando antes, né? De fazer rir o porquê da minha roupa vermelha e preta, por exemplo. Por causa de uma cor, por causa disso, daquilo. Então a gente faz rir com o que a gente tem na mão. A mágica, por isso que não é 100% improviso, né? A mágica são coisas que a gente já conhece, músicas que a gente canta. Por exemplo, se eu pedir para você aqui, vamos cantar junto uma música. Você conhece a música do Verde? Eu não conheço a música. Ah, conhece. Não. Ah, conhece. Se eu começar a cantar, você vai cantar comigo. Qual é a música do Verde? Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele, pense em mim, chore por mim. É a música do Verde. A gente canta em inglês também, no leito ali. Next Salon. Conhece essa música, Next Salon? Não. Não? Conhece. Nessa longa estrada da vida. É por aí que a gente brinca. Então essas coisas não são no improviso. A gente já entra com isso pronto, mas em determinado momento a gente percebe que precisa disso. Tem as mágicas que são totalmente esdrúxulas, não somos mágicos, nós somos doutores palhaços. Mas alguns tentam se especializar. Nós temos uma dupla na nossa trupe, né? E a doutora Trapaça e o doutor Bibico. O doutor Bibico está tentando fazer mágica de verdade. Já comprou as mágicas, está estudando e tal. A doutora Trapaça faz as mágicas mais ridículas do mundo. E o pessoal ri muito dela. E da mágica do Bibico, às vezes, ri e bate palma porque é uma mágica. Então é assim que a gente trabalha, tá? 90% improviso, 10% que a gente já tem mais ou menos em mente. Agora, está chegando para mim aqui via ponto, que chegou uma pergunta ali na Switcher. E quando a criança tem medo de palhaço? Porque tem. Tem. E às vezes não é só criança, né, que tem medo de palhaço. E aí, como é que fica isso? Nós temos assim, no Hemorrio,
Tem uma enfermeira que, inclusive, o próprio pessoal do Hemorrio me liga na véspera da nossa visita e fala: olha, fulana de tal, a enfermeira está de plantão hoje, então não sobe. Então a gente já sabe, avisa a trupe que está escalada naquele dia: a enfermeira está lá, não vamos subir naquela enfermaria. Crianças com fobia ou parentes com fobia. Nós temos uma premissa básica do nosso trabalho. O leito, aonde está o paciente, é o reino dele. Ele manda ali dentro. Não é o médico, não é a enfermeira, não é o parente que está acompanhando ele. Não, não. Quem manda ali, naquele reino, aquele território é do paciente. Então, quando nós entramos numa enfermaria ou num quarto, batemos a porta, abrimos sorrateiramente, como eu fiz agora há pouco aqui no corredor, tinha um pessoal conversando, eu botei a cabecinha assim do lado, olhei, riram. Se riu, me deu abertura. Se não riu, posso entrar? Não. Tchau. Melhoras. A gente volta outro dia. Sai. Se tiver medo, naquele momento a gente percebe. Então a gente não entra. Existem pessoas que têm realmente fobia, como essa enfermeira lá do Hemorrio, que sempre nos comunicam e tal, e a gente respeita isso. Assim como tem pessoas que não querem brincar. Então a gente dá o direito a elas de não ter a nossa visita. A gente só entra, fala: oi, melhoras, fique com Deus. E a gente sai. Pesquisadores em pseuconeuroimunologia em todo o mundo já descobriram o seguinte: o riso tem efeito analgésico para a dor. Ou seja, você é capaz de suportar mais dor se você tiver antes dado uma boa risada. Melhora também o afeto, a depressão, a ansiedade e o estresse. O riso aumenta a imunidade, ali as nossas defesas naturais. Tem um efeito vasodilatador, funcionando como um calmante, né? Melhora a cognição em pacientes com demência. E o riso também funciona como exercício e estimula o coração e o sistema circulatório. Veja só, aumenta a disposição e o ânimo. E segundo cientistas aqui do Brasil, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o riso leva a melhorias no coração e na circulação, reduzindo os indicadores de ataque cardíaco ou derrame. Ou seja, rir faz bem para todo mundo e não tem contraindicação, né? É verdade. Eu, pelo menos, eu não consigo ver uma contraindicação para quem sorri. Não consigo. Né? E você falando todas essas coisas de cientistas que descobriram estudando o riso, eu fico pensando, caramba, eu estou com 57 anos, né? Além dos meus trabalhos, né, profissionais, a palhaçaria, eu tenho um outro trabalho que acaba sendo voluntário também, com escolas de samba, né? E, caramba, durmo pouco, não vou à academia, eu ainda não tive nada no coração. Eu acho que tô nessa escala aí de que o riso faz não, bem. Você já faz exercício. Eu acho que eu tô nessa escala. Porque o coração tá ali, né? malhando a cada gargalhada. Exatamente. A minha academia está sendo meu sorriso, está sendo a minha entrada num leito, conversando com um paciente, porque faz bem. Faz bem. Olha só, e se o riso não é espontâneo, os médicos indicam exercícios de gargalhadas, como a yoga do riso, com praticantes no mundo inteiro, e que a gente traz um trechinho agora de uma experiência dessa para você conhecer. Vamos olhar a yoga do riso. Sabendo que o nosso cérebro não distingue risada simulada e risada real, o nosso método se baseia no lema finge, finge até que atinge. Então a gente faz alguns exercícios do riso fingindo a risada, auxiliado com movimentos corporais, e aí o riso simulado começa a se tornar aos poucos o riso real. Se não se tornar também não tem problema, porque o riso simulado traz os mesmos efeitos do riso real. Então vamos lá? Primeiro exercício do riso, muito simples, o riso do telefone. A gente coloca aqui o telefone imaginário na orelha, olha em volta, se tiver com outras pessoas, olha nos olhos e faz ha, 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 como se estivesse falando com alguém coisas muito engraçadas no telefone. Então, simplesmente... Tem uma variação desse exercício que está super
sintonizada aí com os tempos modernos, que é o riso da selfie. Então, nosso segundo exercício do riso, o riso da selfie. Você pega o seu smartphone, já não vai colocar no ouvido, vai olhar para ele e vai tirar uma selfie ao som de ha ha ha. É um exercício muito bom para fazer com outras pessoas. Abraça outra pessoa aí. Vai ficar bonito na foto. Ou seja, se a gente tirar ali uns dias, uns minutinhos para a gente rir, já está fazendo super bem à saúde. Eu duvido que alguém não tenha rido com isso aqui. Eu duvido que quem estiver assistindo isso aqui não tenha aberto um sorriso, porque é impossível não sorrir. Recentemente, tem umas 2 semanas, eu passei um vídeo, né, já muito antigo de rede social, em que essa terapia do riso é feita. É um rapaz dentro de um vagão de metrô e ele sozinho começa a olhar o telefone e começa a gargalhar. E a câmera vai focalizando as pessoas de dentro do vagão e é uma onda de sorrisos. É contagioso. É contagioso. O riso contagia. O riso contagia. As pessoas não percebem o quanto isso faz bem, né? Você sorrir para alguém ao entrar para falar com você, antes até de repente do bom dia, você sorrir. A forma até você pode entrar até querendo brigar, mas se você já bom dia, a pessoa já quebrou. Quebrou. Né? Então, vamos rir, gente. Vamos rir. Agora, que experiência mais te marcou ao longo desse tempo como palhaço atuando em hospital? Eu sou ex-militar, né? Eu fui capitão do Exército e eu tinha, quando entrei para a palhaçaria, um sonho. Entrar num hospital militar. Por 2 motivos. O primeiro, pela frieza do ambiente hospitalar, como a gente já falou aqui algumas vezes. E segundo, pela sisudez do meio militar. E eu me imaginava como palhaço dentro de um hospital militar. Tentei em um, não consegui. Tentei em outro, não consegui, até que, felizmente, o Hospital Naval Marcílio Dias abriu as portas para a nossa trupe. Na minha primeira visita, né, foi muito interessante, que eu saí prestando continência para todo mundo. Eita! Todo mundo. O pessoal da guarda na recepção prestava continência, brincava e ria, que não sei o quê, até que me levaram até o almirante. Né? Eu falei, e agora? O diretor do hospital é um almirante. Digo, Tantã, se vira. Colei os cascos, prestei continência, fiz, aconteci, riu pra caramba. Isso, assim, mexeu muito comigo, particularmente, porque era a necessidade de ver aquele ambiente tão sisudo, tão militar, se soltando, se abrindo e se mostrando como nós, que precisam sorrir. Esse um lado de um sonho pessoal. E agora, como gratificação, é você ver as crianças em tratamento, principalmente oncológico, né? A gente visita, ela brinca o tempo inteiro, ela não reclama da dor que sente, ela não fala da doença que tem, ela não fala que está careca, ela não fala que está com dor, ela brinca, ela desenha, ela pinta, ela sorri, ela tenta puxar o seu nariz, ela ri do teu sapato, ela ri da mínima besteira que você faça e tu sai dali e fala, qual é o meu problema mesmo? Então isso a cada visita transforma a gente um pouco. Então às vezes quando eu tenho os meus problemas, né, como qualquer ser humano, como qualquer pessoa humana, eu fico, caramba Deus, por que isso comigo? Aí eu paro, opa, comigo é só isso. Existem situações muito piores. Vamos levar adiante. Eu estou aqui pensando o seguinte, Dr. Dico Tantã, agora é a consulta com, né, o especialista. Especialista em besteirologia. O que você me prescreve para, por exemplo, eu usar durante a semana para a minha terapia do riso? Eu vou prescrever para você doses de gargalhadas em momentos específicos. De manhã cedo, assim que acordar, a gente geralmente já acorda com um pouquinho de mau humor, né? Porque você dormiu pouco, porque, poxa, mais um dia de trabalho.
chega na frente do espelho e gargalha. Dá Tipo uma a yoga do gargalhada. riso? Tipo a yoga do riso. Dá uma gargalhada na frente do espelho. A primeira gargalhada do dia é para você mesma. Tenta fazer isso a primeira vez. Depois, se você for no transporte público, alguma coisa... Mas aí no transporte público você dá uma gargalhada sozinha. Mas não, deixa eu concluir. Eu tô prescrevendo. Você é minha paciente. Poxa, Paciente impaciente. formado em besteirologia. Cara, lá no Canadá, e ela tentando me interromper. Então, vamos lá. Aí, transporte público. Você não vai gargalhar para todo mundo, vamos chamar de louca, né? Primeiro, né? Abre o celular, de repente, dá uma gargalhada, como o vídeo que eu acabei de falar para você. Tenta isso. Ou então a primeira pessoa que parar na sua frente, dá um bom dia sorrindo, mesmo sem conhecê-la. Bom dia. Vai ser um louco mais educado. E já contagia, de repente ela vai te responder ou não. Se não responder, tu fala o bom dia para a pessoa do lado. No trabalho, eu às vezes sou muito sério pelo trabalho que eu faço, né? Eu sei disso, eu tenho que melhorar muito isso. No Edson. O Edson tem que melhorar muito isso. O Dico Tantan tem isso demais até. Mas o Edson tem que melhorar muito isso. No trabalho mesmo. Alguém chega para conversar com você, você está soberbado, que não sei o quê, e conversando e olhando para o teu computador, para o teu notebook. Para. Oi? Quer falar comigo? Mais ou menos. Aqui mesmo. Vocês estavam esperando a chegada de um outro convidado num programa anterior. Eu tenho certeza que ele foi recebido com um sorriso. Eu encontrei com ele na hora que eu estava me maquiando. Aí ficou olhando meio sem graça, eu sorri para ele. Né? Eu sorri, oi, bom dia. Ele me deu um bom dia sorrindo. E ele falou de você, eu vou entregar quem foi. Foi o secretário de Educação Municipal, o Renan Ferreirinha. Eu falei, secretário, a gente acabou a gravação com você, agora eu vou começar com o Edson, que é um palhaço de palhaço-terapia. Ele, eu vi. Ou seja, ele me viu. E tocou ele, né? E tocou, porque ele entrou, eu olhei para ele e sorri. Eu estava me maquiando, eu sorri, bom dia. Aí ele, bom dia, e sorriu. Eu não sabia disso, você está me falando isso agora. Então, assim, prescrever no nosso dia a dia é sorrir naqueles momentos mais inusitados, mesmo quando a gente não consegue rir. Mesmo quando a gente não consegue rir. Eu tento fazer isso. Confesso a você que é difícil, não é fácil. Para mim é muito mais fácil fazer isso nos hospitais, nas visitas. No meu dia a dia, como pessoa física, é um pouco mais difícil, mas eu tento. Confesso a você que eu tento. E todas as vezes que eu tento e consigo, o resultado é muito bom. A gente já está indo para os minutos finais, mas você estava falando uma coisa, eu não tenho como deixar de perguntar. Nas redes sociais, às vezes a gente vive umas discussões, uns embates, né? Aí tem que escrever, contém ironia, né? Porque as pessoas às vezes estão muito agressivas. E riso de deboche, riso de bullying, esse não faz bem para a saúde, tá? Esse riso, ele é patológico, né? Quando você ri da maldade que é feita com alguém, esse riso não é engraçado, esse riso não é legal para a nossa saúde, nem para a saúde do outro. Como é que a gente faz para ter mais bom humor no nosso dia a dia e, às vezes, num tempo que a gente é tão massacrado mesmo, né, pela falta do humor? É difícil, realmente. A gente, hoje em dia, vive num mundo, e eu sempre uso esse termo com as pessoas mais próximas, um mundo muito mimizento. É muito mimimi, as pessoas estão muito suscetíveis a qualquer tipo de ofensa. Eu não posso hoje, mesmo como palhaço, chamar o cara de gordo. Seu gordo, porque a pessoa se ofende. Então, quando você tem essas redes sociais que são mais voltadas para o ódio e para o narcisismo do que para um contato social entre as pessoas, né? Porque o nome é rede social, então seria para integrar, né? As pessoas não, elas veem naquilo ou um momento de ostentação, né? O mundo ideal, ou o ataque, o ódio. Então é difícil. O que eu posso sugerir, e vocês acompanhando as nossas redes sociais, nossa rede social, nosso Instagram, vocês só tem fotos onde a gente está sorrindo. A gente posta alguma mensagenzinha na nossa visita do dia, de uma passagem de algum escritor, de alguém famoso que falou sobre solidariedade,
sobre a empatia, sobre o sorriso, sobre o amor. Ou seja, precisamos partilhar e compartilhar mais amor, mais alegria nas redes sociais. A gente está encerrando o Hashtag Educa de hoje, gente. Dico Tantan, muito obrigada. Vou colocar em prática a sua prescrição. Sim, vou colocar em prática a receita. Seja sempre muito bem-vindo e parabéns pelo trabalho que é feito por vocês, viu? Muito obrigado, eu agradeço não só no nome do Dico Tantan, mas no nome do Edson Alves e em nome da Trupe Atrapalhados. Muito obrigada e obrigada a você também pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. E olha só, sorrindo, hein? Até lá. Tchau.